Bom dia, irmãos. Graça e paz, que o Senhor esteja conosco. E vamos dando continuidade aos estudos dos livros da Bíblia, né? E hoje nós estudaremos o segundo livro da seção de livros poéticos. E sem medo de ser feliz, nós também vamos afirmar que é um dos livros mais lidos da Bíblia. Nós estudaremos Salmos, né? E se ele não for o livro mais lido da Bíblia inteira, com toda certeza ele é o livro mais lido do Velho Testamento, e isso sem sombra de dúvidas. Nós temos este livro, Salmos ou Cânticos, né? Cânticos de Louvor, e ele é um livro tão conhecido, tão bem conhecido, que hoje nós não vamos fazer uma leitura da introdutória. Nós vamos falar o Salmo 23 de cor. Aqueles que quiserem, puderem abrir as Bíblias, mas quem se arriscar, por favor, de Bíblia fechada mesmo, nós vamos falar juntos o Salmo 23. Vamos lá? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da tua justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. É interessante que a gente não recita igualzinho, assim, tem algumas palavras que a gente não recita igualzinho, e parte disso acontece justamente porque a gente é tão acostumado a ouvir salmos que a gente escuta desde criança. E a versão que a gente tem hoje na Bíblia, e eu fui lendo a versão da Bíblia para ver quais eram as partes diferentes que a gente que eu ia escutar, são provavelmente versões que já até tiveram da Bíblia, né? Porque a Bíblia ela vai passando por algumas correçõezinhas, algumas palavras que eles vão colocando, né? Antigamente eu tenho uma Bíblia que eu gosto muito de usar lá no culto, que a letra é um pouco maior, mas essa Bíblia ela está tão ultrapassada, digamos assim, no português, que ela não tem coisa escrito nela, é só coisas. Coisas. Então, a Bíblia ela vai trocando, a gente vai atualizando ali algumas palavrinhas, mas a mensagem fica, olha como a gente decora. E quando a gente fala de salmos, é muito, mas muito comum nós termos frases e pedaços e trechos de salmo decorado. Tamanha é o convívio que a gente tem com este livro. Ele funciona também em uma questão interessante pelo fato dele ser músicas e naturalmente melódico. Então a gente vê ali, é fácil a gente identificar a questão melódica dos salmos, a poesia, e isso faz com que ele seja fácil de ser decorado. E a gente acaba tendo isso no nosso dia a dia. Eu fiz esse estudo, me preparei para esse estudo de hoje na sexta-feira, e ontem eu peguei e revisei de manhã. Quando foi hoje de manhã eu acordei, hoje eu estou fazendo 6 anos de casado com a Aline, e eu fui fazer uma mensagenzinha no Instagram, e os dois versículos, as duas frases que vieram na minha cabeça, eu anotei e peguei a referência, Salmo 126. Aí fui falar sobre a questão dos filhos, né? Vão ser papai. E aí quando eu fui pensar na questão dos filhos, herança do Senhor, Salmo 127. Olha como é cotidiano para cristãos, né? A questão dos salmos, o tanto que é comum, que é rotineiro para nós, né? O tanto que está vivo em nossas memórias. Os salmos que a gente escuta, que a gente decora, que a gente cresce ouvindo, principalmente para quem cresceu na igreja, e até mesmo quem não cresceu na igreja, é como ele se faz presente nas nossas vidas. Então nós temos o estudo de Salmo. Hoje nós vamos falar deste livro. Deixa eu só colocar o slide. E como todo livro, vamos começar pelo básico, né, gente? Como de costume, vamos falar um pouquinho sobre os nomes, né? Salmos
eu não vou nem perguntar, gente, quem sabe o que significa salmos, que é a própria palavra, né? Salmo é cântico, cântico é salmo, cânticos de louvor. Em todas as três Bíblias que a gente está vendo, ele tem mais ou menos o mesmo nome, tanto na hebraica, quanto na Septuaginta grega, quanto na Vulgata latina, ele tem o mesmo sentido, não necessariamente o mesmo nome, mas é quase como se o mesmo nome. No hebraico ele tem o nome de... Aí eu vou de novo aqui, eu vou arriscar, hein, gente, mas a tradução não é exatamente... A fala não é exatamente essa, não. Terrilim. Falei certo? Não sei. Não dá para saber, né? Mas é este nome, que significa Salmos, né? Esse é o nome no original. Na Septuaginta grega tem o psalmoi, que literalmente significa cânticos a serem acompanhados por instrumentos de cordas. Olha que interessante, uma palavra tão pequena, mas ela é uma palavra que vincula a questão do acompanhamento. E a gente vê ali em Salmos também vários momentos em que fala sobre os instrumentos, sobre os cânticos, né? Os instrumentos de corda, os instrumentos de sopros. E a Septuaginta grega traz essa tradução mais literal, assim, com relação ao acompanhamento das canções. E na Vulgata latina, a tradução direta do hebraico, né, nós temos o psalme, que significa salmos também, e basicamente é isso. Ele é um livro de canções. Na sua forma melódica, ele sempre traz um clima piedoso ou um clima devocional. Algumas frases são bem familiarizadas para a gente do livro, algumas frases bem tranquilizadoras, outras frases conseguem trazer para a gente a angústia que o salmista estava passando naquele momento, mas em todos os aspectos ele é um livro de cânticos, e é exatamente isso que ele é. Porém, não é tão simples assim. Os 150 salmos que compõem essa coletânea, né, eles têm temas muito diferentes e é difícil a gente generalizar o livro de Salmos dessa forma. Ele é apenas um livro de cânticos e é isso. Não é tão simples assim. Existem vários poemas, a maioria deles são poemas isolados, com começo, meio e fim. Não é uma história que segue em linha, em sequência, como a gente viu nos livros históricos, como a gente vê lá na Torá, lá nos 5 primeiros livros da Bíblia, onde você tem ali um escrito enorme, né, onde está narrando ali aqueles fatos com algumas inclusões. Salmos não é bem assim, gente. Ele tem ali os seus pequenos cânticos, né, e várias outras coisas que nós vamos ver hoje. Né? Quando a gente examina mais de perto, Salmos nos surpreende e nós temos dificuldade de entender a sua mensagem algumas vezes. Em primeiro lugar, porque eles são individuais, como eu acabei de falar. Eles parecem, alguns salmos parecem não ter nem contexto, assim. Ele só está lá. Se você ler o salmo anterior e o salmo posterior, não tem uma conexão entre os dois, né? Então aí a gente corre o risco de ficar um pouco perdido com relação aos contextos dos Salmos, é por isso que a gente estuda a Bíblia, e hoje nós vamos ver um pouquinho aqui sobre a questão dos contextos. E em segundo lugar, né, para um cristão que aprendeu a reconhecer o próprio pecado e também a amar seus inimigos, de vez em quando é difícil compreender algumas atitudes do salmista. Por exemplo, Salmo 26:1: Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na integridade e confio no Senhor, sem vacilar. Olha que versículo interessante. E a gente sempre vem tratando a questão do pecado e como nós somos pecadores e como nós somos falhos, né? E aí a gente lê um versículo desse. Opa, então eu não sou falho, nem pecador. Eu vivo uma vida de integridade. Se o salmista pode afirmar isso, eu também posso afirmar. Não é bem assim. E às vezes é complicado da gente entender, e a gente precisa realmente entender o contexto de tudo o que acontece dentro de Salmos, para que a gente não tire o texto de contexto para usar ele de pretexto para fazer coisa errada ou para pensar coisa errada. Olha outro salmo interessante, 137, versículo 8 e 9. Filha da Babilônia. Esse é bem famoso. Um amigo meu ateu já usou esse versículo aqui, o versículo 9, contra mim uma vez. Eu estava no Mackenzie. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Olha que pesado.
É muito pesado, gente. Se a gente pegar esse texto, tirar ele do contexto, isso aqui é um problemão. Então, não é tão simples assim. A gente olhar para Salmos e falar, não, é um livro de cânticos, é muito tranquilo, é um livro bom para fazer devocionais. Ele é ótimo mesmo. A gente, inclusive, está usando o livro de Salmos na nossa reunião de oração aqui, todo domingo às 9 horas. Porém, nós precisamos entendê-lo, né? Assim como a gente precisa de muito esforço para entender Levíticos, que é um livro complicado, né? Ali, se você só lê e não entender o que está acontecendo, os Salmos também tem um pouquinho disso. E é isso que a gente vai ver aqui hoje. E o que eu quero trazer hoje para vocês é fugir um pouco do conhecimento convencional que a gente tem sobre o livro de Salmos. Então, assim, a gente já tem um certo conhecimento sobre o livro de Salmos, né? Como eu falei no começo, ele é bem lido, bem conhecido, até decorado. Porém, eu vou tentar trazer algumas coisas novas, assim, não novas, talvez para alguns novas, para outros não, mas eu vou tentar trazer alguma coisa que foge um pouco do padrão. Então, autoria, composição e data. A gente sempre fala disso nos nossos estudos, e com Salmos não vai ser diferente. Primeiro que, depois que a gente sai de Jó e entra em Salmos, né, se você for ler na Bíblia ali em sequência dos livros mesmo, vai lendo, você vai passar por Jó, aí vai parecer que você tomou um golpe assim, né, você vai ficar até meio atordoado, tamanha dificuldade, às vezes, que a gente tem ali com o livro de Jó. O reverendo Lucas deu a aula passada e foi mais esclarecedor para a gente, mas ele é difícil. E aí a gente entra no livro de Salmos. E aí dá a sensação para a gente que é um livro muito tranquilizador, um livro que nos dá ali um certo conforto e tudo mais. E isso tem a ver exatamente com a composição, com o motivo pelo qual Salmos foi escrito. Salmos ele não foi encaixado na Bíblia ali depois de Jó com esse propósito, não é isso. Mas Salmos ele teve o propósito, e ele tem um propósito sim de em alguns momentos nos tranquilizar, né? Nos dar, acalmar o nosso coração, mas ele também tem outros propósitos em sua composição. Ele foi escrito no período pré-exílio, a gente está vindo aí várias aulas estudando essas questões do exílio, pós-exílio, pré-exílio. Então, ele foi escrito nesse período, o que faz com que a data de sua composição, né, pelo menos da maioria dos livros, esteja ali em torno de 500 antes de Cristo. Né? E ele é um livro poético, como a gente já estudou. Na maioria dos casos, não há indicação nominal do autor daquele poema, de cada capítulo, vamos colocar como capítulo. Na maioria dos casos. Porém, Salmos ele nos traz informações, grandes informações de seus autores. E isso é interessante, porque até agora a gente saiu lá dos livros de Moisés, que Moisés escreveu, que a gente tem certeza que Moisés escreveu, da Torá, né? E depois a gente passou por uma série de livros que a gente ficou naquela, né? A gente não sabe bem a autoria, não tem certeza da autoria. Salmos, ele traz no texto, no original ali, quem foi que escreveu alguns dos Salmos. E isso é muito bom, é muito interessante para a gente se deparar com um livro em que a gente tenha certeza ali de algumas autorias. Ele tem, além dos 73 salmos cujos títulos são atribuídos a Davi, ele tem também muitos que são atribuídos a alguns autores contemporâneos, né, que pertenciam a um período um pouco depois de Davi, então um pouquinho depois do reinado de Davi, tem alguns salmos que são atribuídos ali a esse período. E ele também tem, no Salmo 90, que a gente leu hoje, é um salmo atribuído a Moisés, né? É um enxerto ali que teve de um texto que Moisés escreveu, de um poema que Moisés escreveu. Também tem 12 salmos de Asaf e mais 10 salmos que são atribuídos aos descendentes, aos filhos de Coré. Tem muito salmo que começa assim, né? Canto dos filhos de Coré. Então são os descendentes de Coré. E o número 127, o Salmo 127, que é de Salomão, e também tem um estudo que fala que pode ser que Salomão tenha escrito mais um outro salmo, mas o 127 é de Salomão. Também tem um de Emã, tem um de Etan, né, o Salmo 88 e 89, e os demais salmos são todos anônimos. E aí tem todos os estudos de escrita, se pode ter sido de Salomão, se pode ter sido de Davi, de quem é que pode ter escrito,
por causa da forma da escrita. É importante entender também, com relação à autoria, que existem alguns salmos. Por exemplo, tem um salmo que está lá escrito, Salmo do filho de Coré. Só que, pela forma da escrita e do poema, entende-se que aquele salmo ele foi escrito por Davi, mas ele foi musicado pelos filhos de Coré, e por isso ele leva o título de Salmos de descendentes de Coré. Mas pela escrita, pela forma com a qual ele foi composto, que era muito parecido com a forma com a qual Davi escrevia, há um entendimento de que foi Davi que escreveu o texto original, mas aí, em algum momento, um dos filhos de Coré pegou e musicou aquele escrito de Davi. Então, é assim que funciona o livro de Salmos, né? Ele permeia ali em várias autorias e ele tem essas questões. Podemos considerar também que a sua composição foi durante ou depois do exílio. Eita, eu falei pré-exílio lá em cima, desculpa, é pós-exílio, gente. Gente, desculpa. Em vez do ali é um O, gente, é pós-exílio, perdão. Ele pode ter sido, alguns salmos podem ter sido feitos durante o exílio, escritos mesmo durante o exílio, e a maioria e boa parte dos salmos é certeza que foram feitos mesmo depois do exílio. Em vários pedaços, isso. Essa correção é importante, gente. Ele não foi escrito, o livro foi composto. É uma correção bem necessária. Ele foi editado, juntado, compilado. Tanto que, como que ele foi escrito pós-exílio se tem um que é de Moisés? Não tem como, né, gente? Então, assim, ele foi compilado pós-exílio, não é escrito, não. Desculpa o erro ali no entendimento. Ele foi compilado, ele foi juntado ali para se tornar um livreto, e tem alguns salmos que a gente vê claramente que eles podem ter sido escritos à margem dos rios da Babilônia. O Salmo 126 é um desses, né? Como ele fala assim, as margens dos rios de Babilônia. Então a pessoa estava escrevendo e ainda escreveu onde que ele estava na hora. Então claramente pode ter... Claramente existem salmos que foram escritos durante o exílio e, notadamente e com toda certeza, boa parte dos salmos foram escritos pós-exílio, né? Ali até durante o período de Esdras, a gente ainda acredita que salmos que foram escritos, e a gente vai ver o porquê disso. Os demais são anônimos mesmo, a gente vê alguns salmos belíssimos que usam frases que tem frases que a gente usa até hoje em canções, né? Quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Olha que frase bonita, né, de ser falada, e era uma necessidade, considerando que eles estavam vivendo, né, o retorno à nação deles, eles estavam vivendo o retorno às suas terras e a reconstrução do povo, né, como cidade, como nação estabelecida. E, como quase todos os livros, eu não vou dizer que todos, mas eu acho que quase todos os livros da Bíblia, vamos colocar assim, e os Salmos, ele tem sim as suas divisões, né? Salmo também possui divisões, e a exceção aqui é bem fácil. Ele possui divisões inquestionáveis. Todos os livros que a gente vem estudando até agora, tem um pessoal que divide de um jeito, divide um pouco do outro, tem ali, se é um capítulo para cá, outro para lá, dentro dos bloquinhos das divisões. Mas Salmos não, Salmos ele é dividido em 5 livros. Por quê? Porque o original é feito em 5 livros, então aí fica fácil da gente dividir ali certinho e ninguém questionar. Salmo é composto por 5 livros, e se você abrir aí Salmos capítulo 1, você vai ver lá em cima, acho que até de caixa alta eles colocam na Bíblia, livro 1, aí vem o subtítulozinho ali. Lá para frente, quando chegar no Salmo 42, livro 2. Por quê? Porque é assim no original. Os originais são 5 livros. E aí fica fácil da gente dividir, né, gente? É claro que existem outras divisões, nós vamos falar um pouquinho sobre elas. Mas as divisões básicas, a que não tem erro, que não tem questionamento, não tem dúvida, é essa aqui. Livro 1, de 1 a 41. Livro 2, de 42 a 72, 73 a 89, 90 a 106 e 107 a 150. Essas são as divisões. O livro 1, ele foi provavelmente arranjado
né, ali feito, composto, arranjado, compilado por Davi, ou talvez por algum outro colaborador sob a sua direção, sob a direção de Davi, né? Apesar de não ter nenhum título, não ter lá escrito, o Salmo 1 ele serve como introdução, ele é bem lógico se a gente for pegar ele como introdução a todo o livro, assim. Ele é bem né, específico no que ele quer falar e no que ele quer dizer como forma introdutória, e pode muito bem ter sido composto pelo próprio Davi ou por Salomão, seu filho, mas ele não tem, ele é um dos salmos anônimos, ele não tem uma autoria taxada ali na Bíblia mesmo, para a gente saber quem foi que escreveu. Salmo 2, que semelhantemente está sem título, é especialmente atribuído a Davi. Alguém abre, por favor, em Atos 4, 25 e lê, por favor. Lá no Novo Testamento, Atos 4, versículo 25. Como eu falei, os salmos anônimos não necessariamente são completamente anônimos. Existem vários estudos que conseguem determinar ali que talvez aquele salmo seja de tal pessoa. Mas a gente trata eles como anônimos porque não está escrito no próprio salmo quem foi que escreveu. Alguém lê, por favor, Atos 4, 25. E aí a gente vê um trecho sendo citado, foi dito por boca de Davi, aí ele fala o trecho que foi dito. E a gente vai lá no Salmo 2, está escrito aquilo. Então é bem mais fácil desse salmo anônimo, entre aspas, a gente colocar um autor para ele, haja vista que a própria Bíblia, né, traz essa questão. O motivo do Salmo 10 estar sem título descobre-se provavelmente no fato de que Salmo 9 e 10 originalmente é um só. Então ele é um poema só. Ele começou, a Vulgata Latina inclusive tem ele apenas como um salmo até hoje. O Salmo 33, ele também não tem título, né? E é atribuído a Davi, na Vulgata Latina também. Assim, parece que o conteúdo inteiro do livro 1 deve ser atribuído a Davi. A gente vê vários apontamentos para que foi Davi o autor do livro 1 inteiro, do capítulo 1 até o capítulo 41. A única dificuldade é saber por que uma coletânea, né, esse livrinho aí, esse livro 1, né, a nossa dificuldade é saber por que parcialmente ela foi feita das poesias de Davi e por que existem outras poesias incorporadas ou não, se são todas poesias de Davi. Essa é a discussão que se tem, se ele é todo realmente de Davi ou se não, se existe algumas incorporações a ela, a gente não sabe. E o pessoal estuda e vamos continuar estudando, mas basicamente o livro 1 é isso. Seria difícil demonstrar que estes salmos tivessem sido também compostos no começo da carreira de Davi, haja vista a carga que tem no conteúdo destes salmos. Então, os estudiosos trazem esses salmos como salmos feitos na velhice de Davi. Né? Ele escreveu mais para frente da sua vida. Né? E os salmos 132 e 51, eles aparecem demonstrados nos outros livros, e eles também parecem ser tão antigos quanto esse livro 1 aqui, que é o capítulo 1 ao capítulo 41. Livro 2. O livro 2 ele vai do 42 ao 72, e tanto ele quanto o livro 3, eles podem muito bem ter sido coleções e publicações numa época posterior. É que nem o Lucas falou, não foi escrito naquela época, mas ele foi feito, né, compilado em uma época posterior, durante o reinado de Josias. Acreditam que pode ter sido durante o reinado de Josias que esses dois livros foram compilados para fornecer o quê? Para fornecer matéria, conteúdo adicional às devocionais durante o movimento de reavivamento. Então a gente vê que no pós-exílio o povo de Deus teve a construção, a gente já viu tudo isso, gente, nas aulas da EBD, teve construção de templo, construção de cidade, construção de muro, reavivamento
do povo, né, de Israel que estava ali reunido de novo, e acredita-se que esses 2 livros tenham sido usados justamente para as devocionais durante esse período de reavivamento. Por outro lado, é igualmente possível que essa compilação tenha sido feita antes, durante o reinado de Ezequias. É tudo muito difícil de determinar exatamente os períodos, gente, mas dá para entender pelo contexto, pelas poesias que estão compostas nesses 2 livros, a questão do período onde eles foram mais usados, onde teve a necessidade de usar esse tipo de canção, né? É sabido também que Ezequias tinha um comitê bíblico ativo. Olha o que fala lá em Provérbios 25:1, os homens de Ezequias. Então sabe-se que Ezequias ele tinha um grupo ali que era ativo e trabalhava em prol dessas necessidades do povo, e como parte de suas reformas, estes 2 livros podem ter sido preparados, publicados para o uso litúrgico, né, no templo, sob a liderança de Ezequias. Então, o livro 2 e o livro 3 tem essa datação ali mais precisa. Ou foi Josias, ou muito provavelmente foi no período de Ezequias. O livro 4 e 5, né, os demais livros, eles são uma coletânea de vários tipos de salmos. As datas são incertas de quando eles foram escritos, e alguns dos quais Davi e até Moisés escreveram, que a gente tem ali o 90, né? Foi escrito por Moisés e depois de muito tempo foi colocado ali no cancioneiro. Eles são alguns bem claramente recentes depois da chegada do exílio. Dá para ver nitidamente nos salmos ali, alguns salmos que isso aqui é logo depois que eles saíram do exílio. E provavelmente o autor do livro que a gente está usando como base, Asher, acho que é esse assim que pronuncia, ele fala um negócio interessante. Ele fala, sem dúvida, a compilação foi feita na época de Esdras e Neemias. Ele foi categórico. Mas o que a gente pode ver é isso mesmo, que provavelmente ele foi compilado na época de Esdras e Neemias, quando se levantava a reconstrução da vida política e religiosa, né? E apesar dos livros estarem bem divididos, muito bem colocados ali em suas caixinhas, o livro de Salmos não é tão simples assim. O livro de Salmos tem as suas divisões com relação a certos assuntos que são mais familiarizados ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia. Então, apesar de nós termos essa divisão bem fácil de ser feita, nós temos também divisões de salmos por esferas de conteúdo. E essas divisões são muito interessantes. Olha uma divisão que todo mundo sabe que tem nos salmos. Os salmos precatórios. A gente escuta sempre falar sobre esses salmos, e eles são o quê? É um aqui, outro ali, outro lá, eles estão espalhados dentro do livro de Salmos, mas eles fazem parte de uma só divisão, a divisão dos salmos precatórios. Então o livro de Salmos ele também possui outras divisões, e essas divisões elas são consideravelmente úteis para o nosso dia a dia. O teólogo Hermann Gunkel, ele fez essa divisão, ele foi o primeiro a fazer essa divisão mesmo, assim, taxativa de quais eram as 5 grandes esferas de conteúdo no livro de Salmos. Dona Helene. Salmo precatório. Eita, e agora? Imprecatório. Lucas, vou pedir para você responder, senão eu vou dar muita volta. Salmo 88. E eu vou ter muita dificuldade, porque eu tenho dificuldade de responder as coisas assim. Não, tá certo, tem que perguntar mesmo. Aí a gente pede ajuda do pastor. Aqui, ó, Salmos imprecatórios, normalmente eles vão falar, no 88, O que tem aqui de explicação é assim, lamentações individuais, que eles são salmos que estão dentro da esfera das lamentações individuais, mas eu queria uma resposta nisso. O que mais se fala de Salmos imprecatórios é aqueles que você ora ao Senhor para que Ele dê castigo, puna, traga justiça ao próximo. Exatamente,
Por que eles estão dentro das esferas de lamentação individual? Porque normalmente você está lamentando o salmista está lamentando por um ocorrido e está pedindo a Deus justiça, que a justiça seja feita para com o inimigo. Todos os salmos imprecatórios trazem isso. Um pedido a Deus que Deus faça justiça. O Salmo 127 que a gente leu está nessa categoria. Feliz o homem que pegar e esmagar a cabeça dos filhos contra a pedra. Olha que pesado. Presbítero Rafael. Por que os salmos são tão complicados quando a gente vê dessa forma? Quando a gente falou lá no começo, a gente tem salmos pesados, que é até estranho a gente ler, basicamente a gente está falando dos imprecatórios. Complicado, né? Mas assim, é o grande problema. São coisas que estão dentro de um contexto. São pedidos que estão dentro de um contexto. Aqui nessa o centro. Isso, dos filhos. O da Babilônia. Todos os salmos imprecatórios traz o básico. Se eu estiver errado, me corrija, irmãos. Eu tenho muita dificuldade de responder algumas coisas que eu não sei exatamente a resposta da ponta da língua. Mas vamos lá. Todos os salmos imprecatórios trazem necessariamente um pedido a Deus para que Deus puna os seus inimigos. Então, por que é difícil? É difícil você entender, mas cadê a misericórdia? Cadê o amor? Como que vocês são nação, povo de Deus, não tem misericórdia para com o próximo? E aí nós temos que entender todo o contexto. Dentro dessa divisão que Gunkel fez, ele coloca todos os salmos imprecatórios dentro da esfera de lamentações individuais. Não só os imprecatórios, tem outros dentro, mas ele coloca os imprecatórios dentro das lamentações. Por quê? Porque é isso, gente, é um momento de sofrimento, é uma lamentação. Mas aí o que você faz quando você está lamentando e está sofrendo? Por vezes a gente pede justiça, né? Senhor, faça justiça, né? Eles acabaram com a nossa nação, eles acabaram com o nosso povo, então acabe com a nação deles, acabe com o seu povo. E os salmos imprecatórios, eles trazem isso de forma muito clara, muito direta e por vezes até muito difícil da gente até ler. Porém, é assim que funciona. As divisões que Gunkel trouxe são divisões feitas dessa forma. Ele dividiu em esferas de conteúdo, né? Uma das esferas que ele colocou foram os hinos que tinham o propósito do culto comunitário, né? Exprimindo ali a adoração pessoal e devoção por Deus do próprio autor. Então, apesar de ser uma pessoa escrevendo, aqueles hinos eles eram usados, né? Eles tinham aquele propósito ali, eles foram feitos para o culto comunitário. Uma outra esfera que ele colocou foram as lamentações da comunidade em face de alguma catástrofe ou desastre sofrido pela própria comunidade. Então, tem vários salmos que são lamentações do povo, né? Ou até mesmo o próprio salmista, né? Em nome do povo, lamentando por todas as catástrofes e por todos os sofrimentos. Também tem o terceiro, que são salmos reais, que focalizam sua atenção especial no rei israelita como servo do Senhor. Então, existem vários salmos que têm como foco ali a questão do rei, que era servo do Senhor. Então, a gente vê essa esfera. A quarta esfera da lamentação individual, como a gente falou aqui um pouquinho dela já, um tipo que formava a base do saltério. É bem comum de se ver isso em todo o livro de Salmos. O autor individualmente se acha em angústia, ameaçado pelos seus inimigos, ou injustiçado e perseguido, e aí, né, porém, com uma renovação de fé, né, ele exprime a certeza de que será ouvido, né, muitas vezes fazendo um voto de expressão mesmo, como sinal da sua gratidão pela libertação e sua segurança. Olha que interessante, ele está ali sofrendo, sendo ameaçado, injustiçado e perseguido, mas aí o que ele faz? Não, eu não posso esquecer, né, que
o meu Deus é maior, ele fala da fé que ele tem no Senhor, e ele ainda agradece pela libertação e pela segurança que ele está tendo. Por quê? Porque foi pós-exílio, gente. É complicado, né? Eles estão em ameaça, mas lá no exílio eles já estavam dentro da escravidão. Então, tem esse grande pacote aí de salmos. E por último, as canções individuais de gratidão, nas quais repete-se com gratidão a libertação e as bênçãos que o autor recebeu, ao aproximar-se do altar de ações e de graças. A preocupação principal de Gunkel, que foi o primeiro a trazer essas divisões, não era cronológica, né? A sua tendência era mesmo explicar como que cada salmo encaixa nos diversos momentos e necessidades do povo ali na época, e por isso ele trouxe essas 5 divisões. E a mensagem teológica? O que Salmos traz para a gente? Bem, Salmos, ele é um tanto quanto diferente, pois ele foi escrito para que o povo levasse a Deus suas palavras em cântico e adoração. Se a gente olhar por alto assim, vai parecer até, mas Salmos não é Deus falando, é o povo falando. Não é Deus. A gente pega lá em Levíticos, a gente pega lá, a gente vê, não, aqui é Deus falando. Deus está dando aqui as medidas do templo, Deus está dando aqui como que tem que ser feito, quais são os produtos que tem que ser usados, né? Lá em Noé, Deus falou, tanto tamanho, tantos palmos, tanto de altura. Ali é Deus falando. Salmos não, Salmos é o povo falando com Deus. Não é Deus falando. Não, gente, não é assim. É Deus falando. Mas é Deus falando ao seu povo o que Ele quer que seu povo fale a Ele. Em suas canções e adorações, em seus lamentos, até em seus questionamentos. Mas é Deus falando. É um manual, né? É um manual que tem enorme importância. Abram as suas Bíblias em Lucas 24. Olha a importância que Salmos tem. Se a gente entender e olhar para Salmos e entender que é isso que Deus quer que a gente faça, essa é a adoração que Deus espera receber de nós, a gente vai ter muito mais tranquilidade para poder olhar para Salmos e ver, realmente, é Deus falando. E é Deus falando de forma tão clara, tão amorosa, tão fácil, tão melódica, né? Porque são cânticos, que fica ainda mais fácil de ouvir a voz de Deus através dos Salmos. Vamos lá, vamos ler juntos. Versículo 36, Lucas 24, do versículo 36 ao versículo 53. Se bem que é bem grande, nós vamos ler juntos. Vamos ler juntos. Falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento
para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que o alto sejais revestidos. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo levado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Imagina que canções que eles estavam ali no templo, louvando a Deus. Eu tenho certeza, estou igual o autor do livro, tenho certeza que salmos estavam sendo cantados. Por quê? Olha o que Jesus falou. Era importante que se cumprisse. Tudo que de mim está escrito. Aonde? Na lei de Moisés, a gente já estudou, a Torá. Nos profetas, a gente vai ver daqui a pouquinho, quando terminar aqui os livros poéticos, a gente vai entrar ali nos profetas. Mas aonde também? Nos salmos. Olha que fala específica de Cristo. Nos salmos. Lucas 24, ele registra a aparição de Jesus após a ressurreição, gente. O povo ficou ali atordoado, é Jesus mesmo, é um espírito. Jesus, não, gente, não sou um espírito não, sou eu mesmo. Olha aqui minha mão, olha aqui meu pé, inclusive me dá alguma coisa para comer. Então, Jesus ele aparece, e os discípulos estão ali, né, naquele momento ali de muitas dúvidas. Os discípulos ficam até meio atordoados, e Jesus ele vai e fala isso, né? São essas as palavras que vos falei, e ele fala sobre a questão de Moisés e os profetas dos Salmos. Jesus está dizendo, sem sombra de dúvidas, que Salmos o antecipou, e que sua vinda, em algum sentido, cumpriu aquele livro. Porque ele falou exatamente isso. Era necessário, né, que se cumprisse, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito em Salmos. Lá nos profetas e Moisés, mas em Salmos também. Salmos, ele é uma antecipação à vinda de Cristo, em algum sentido. Mesmo sendo tão complexo, com tantas compilações, com tantos autores. E que sentido é esse? Bem, primeiro, o mais fácil deles, o aspecto messiânico do livro. A gente já ouviu falar várias vezes, né? Isso é um salmo messiânico. Ali a gente tem todos os salmos que, taxativamente, salmos messiânicos. Um dos aspectos mais notáveis do saltério, né, de Salmos, é a sua alusão frequente ao Messias que viria. Salmo 2,7, que chama o rei de Israel de filho de Deus, é citado lá em Mateus 3,17, lá em Atos 13,33, lá em Hebreus 1,5, lá em Hebreus 5,5, Hebreus 7,28, 2 Pedro 1,17. Todos esses versículos lá no Novo Testamento, lá no futuro, citando o Salmo 2, versículo 7, como sendo uma referência a Cristo. Jesus ele citou também o Salmo 22:1, enquanto ele estava pendurado na cruz, apropriando-se da sua própria pessoa, que está lá no Salmo 22. E Jesus ele citou. Quanto aos outros salmos messiânicos, a gente tem várias comparações. O Salmo 110:1 a gente vê lá em Mateus 22:44, em Marcos 12:36, e vai por aí afora, Lucas 20, Atos, tudo isso citando o Salmo 110:1. A gente compara também o Salmo 45, 6 e 7 em Hebreus 1, versículo 8 e 9. A gente vê também em o Salmo 69:4, a gente vê em João 15, 25. Então são várias citações no Novo Testamento, né, dos Salmos. Eu tenho aqui mais uma lista enorme, mas eu não vou ler todos não, porque não dá nem para decorar. Exemplos de que salmos, geralmente classificados como messiânicos, eles são salmos que falam diretamente e especificadamente de Cristo. Esses de forma bem taxativa. A primeira relação que a gente vê, né, é a questão do salmista e Jesus.
A relação entre salmista e Jesus, narrador em muitos salmos, é o próprio rei Davi, né? E ele frequentemente traz este foco para os seus salmos, né? Ele lembra, vamos lembrar aqui, a gente estudou em aulas passadas, o rei israelita, ele era o quê? Ele era um reflexo humano da realeza de Deus. Ele governava porque Deus instituiu ele como governante. Foi isso que a gente viu em aulas passadas. Davi é o rei com quem Deus fez a sua aliança. Está lá em 2 Samuel, capítulo 7, estabelecendo a sua realeza e a sua dinastia. Quando a gente pega lá no Novo Testamento, o que a gente vê? Abre para a gente, por favor, Lucas 1,31 e lê. A gente vai ver que o cumprimento da promessa da aliança davífica, de que o filho de Davi se sentaria no trono, a promessa é de que ele se sentaria no trono para sempre. Essa foi a aliança. Jesus, o presbítero Rafael, em uma das aulas, não lembro mais de qual livro, mas ele falou sobre isso. Quem era o rei que iria sentar no trono e nunca mais ia levantar? O Messias, Jesus Cristo. E ele é o filho de Davi. Essa foi a aliança feita. Alguém lê para mim, por favor, Lucas 1,31. É o 32, desculpa, 32, 33. Dá para ser mais claro que isso, gente? Não tem como. Ele é quem? Ele é o Messias, o prometido, o rei dos reis. O seu reinado não vai ter fim. E Deus está falando que o Senhor lhe dará qual trono? O trono de Davi, né? O autor de muitos desses salmos que a gente tem no livro de Salmos. Não dá para ser mais claro que isso. O segundo aspecto é a questão de que o saltério ele mostra ao seu povo que Jesus é o Filho de Deus, né? Jesus é antecipado no saltério por ser o Filho de Deus. Os salmos são oferecidos a Deus e como a segunda pessoa da Trindade, Jesus é o objeto apropriado para o nosso louvor e a nossa súplica. O Salmo 102, versículo 25 a 27, mostra o louvor sendo corretamente cantado a Jesus, pela razão que Jesus é completamente Deus e merecedor de louvor divino. Por esses motivos, e seguindo os exemplos do Novo Testamento, é correto ler Salmos como uma perspectiva tanto cristológica quanto cristocêntrica. E o nosso louvor, ele tem que ser prestado a Deus. E o intermédio pelo qual os nossos louvores chegam a Deus é por Jesus, o Filho de Davi. Por exemplo, os hinos considerados como cânticos sobre Jesus, eles demonstram a sua glorificação e podem ser cantados em seu louvor. Os lamentos revelam a sua humilhação, né? E foram assim empregados pelos autores do Novo Testamento. E eles podem ser dirigidos a ele como expressão dos sofrimentos dos cristãos até os dias de hoje. Mais uma vez, gente, é um livro que não serve apenas para aquele povo naquele momento. Ele serve para todos os cristãos, né? Ele está presente em nossas vidas, este livro, para que a gente possa adorar e glorificar ao nosso Senhor até os dias de hoje. Portanto, ao meditarmos neste livro, lembremos sempre de que Jesus Cristo, nosso Salvador, que morreu para pagar nossas dívidas, ressuscitou em glória e está junto ao Pai, é o único mediador que pode levar nossas súplicas ao Pai. As nossas, que vivemos em tempo posterior à vinda do Messias, as dos discípulos e homens que viveram no momento presente da estada do Messias aqui na terra, e a desses salmistas, gente, que viveram anteriormente à vinda do Messias, mas que já cantavam louvores sobre e para o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E essa é a mensagem que o livro de Salmos traz como um todo. Os cânticos, eles são levados
eles são cantados pela comunidade em adoração a Deus. E esses louvores só chegam ao nosso Deus através do Filho de Davi, que morreu por nós, que nos salvou. Essa é a mensagem do livro de Salmos. E que a gente possa orar sempre ao nosso Senhor Jesus, e que Ele, com o seu amor e perdão e graça, Ele já inclinou os seus ouvidos a nos ouvir e continua a nos escutar. Eu tenho uma dificuldade terrível quando eu vejo gente que termina a oração e, Senhor, obrigado por esse dia, e não coloca o em nome do Senhor Jesus ou por intermédio de Jesus, e não finaliza a oração dizendo quem é o intercessor, o único intercessor. Esse livro de Salmos, ó, lá no Antigo Testamento, vem mostrar para a gente que o nosso Cristo, Filho de Davi, é quem intermedia as nossas orações, é a quem nós devemos entregar os nossos louvores e a nossa adoração. Vamos orar? Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, porque o Senhor de forma maravilhosa deu a nós este livro. Um livro, ó Pai, que a gente canta tanto e recita e lembra e memoriza, e que o Senhor esteja, ó Pai, nos tocando através das palavras que este livro traz a nós, que o Senhor esteja, ó Pai, realmente falando aos nossos corações, nos mostrando, ó Pai, que temos sim momentos de angústia e aflição, como os salmistas tiveram. Temos também que confiar no Senhor e termos a fé, ó Pai, colocada em Ti, como os salmistas também nos ensinaram, que temos graças maravilhosas, bênçãos incontáveis e a libertação através do Teu Filho Jesus, como os salmistas também cantaram. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, e esteja, ó Pai, colocando na nossa boca júbilo e louvores a Ti, para que o Senhor, ó Pai, para que a gente, ó Pai, possa se apresentar perante o Senhor com louvores e adorações sinceras, sendo instruídos pela Tua própria palavra. Não faça, ó Pai, não permita, ó Pai, que façamos confusão, que tiremos de contexto, ó Pai, as Tuas Escrituras, e que o Senhor esteja, ó Pai, conduzindo essa igreja dia após dia, debaixo da Tua boa e poderosa mão e soberania. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus, amém.